Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor, missionário, servo do Deus Altíssimo, que é o maior título, este último, Leandro Ramos, pela misericórdia de Deus, curta, comenta e compartilha. Aqui não tem nada que lhe venha lhe atrair, nada tecnológico, a não ser o vídeo mesmo do celular, que tudo é feito com carinho, com amor, mas não tem tecnologia para lhe persuadir. Não é um vídeo bonito, mas tem o principal, que é a palavra de Deus. Amém? Pensamento de A.W. Tozer, ou A.W. Tozer. Todo mundo conhece como W. Tozer. É A.W. Tozer, na verdade. A igreja estão entulhadas de amadores religiosos, culturalmente, quase não sai, impróprios, que ministram no altar, e o povo sofre em consequência disso. Muitas ações feitas em nome de Jesus é falsa para Cristo, pois é concebida pela carne, usa métodos carnais. Aumenta um pouquinho, filha. E busca fins, por favor, carnais. Outro pensamento. Supõe-se que qualquer um que seja contra, aí abre parênteses, um certo mal, represente o bem. A possibilidade desse bem representar um mal é ainda maior. Raramente é considerada. Forte. Aí é um nome russo, não dá para mim. Lev Lazarevsky. Sou péssimo em pronúncia. Estamos falando nesse terceiro vídeo. 1, 2, 3. Terceiro vídeo. Eclésia, Cosmos e chamada ministerial. Na sua primeira carta aos Coríntios, vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, está escrito: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos. Lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, poder dunamis, e sabedoria de Deus, Sofia. Aleluia! Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, aleluia, glória a Deus, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas, aleluia, deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne, nenhum título, nenhum doutor, nenhum poderoso se glorie perante ele. Aleluia. Mas vós sois dele. Em Jesus Cristo, fora de Jesus, não. Firme fundamento, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. O qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia! Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor.
querigma, pregação, koinonia, comunhão, diaconia, serviço serviçal na casa de Deus e martúria, testemunho. Os 4 pilares da igreja. Não tem koinonia, não é igreja. Não tem querigma, pregação, 15 vocais, 10 minutos para o pregador, não é igreja. É uma falsa igreja, um falso evangelho. Não tem diaconia, lá todo mundo é apóstolo. Porque eu estava falando no vídeo segundo, eu tenho que falar agora que eu lembrei, que nas nossas igrejas pentecostais eles acham que obreiro, né? Na neopentecostal é obreiro, né? Aí de obreiro vai para pastor, de pastor vai para bispo, amém? Ou então como na mundial, obreiro, pastor, bispo, aí tem um apóstolo. Ou como nas igrejas pentecostais, auxiliar, diácono, missionário, pastor, pastor presidente. Ou como nas independentes, diácono, aí presbítero, evangelista, aí pastor, aí bispo, aí apóstolo. Tudo errado, apaga tudo. Tá tudo errado. O menor será o maior no reino de Deus, mas não encaixa para esse contexto de... pode ser que sim, desse função, cargo. Todos nós entramos numa igreja, confessamos Jesus como Senhor e Salvador, batizamos nas águas. Esse é um prognóstico praticamente de todas as igrejas. Aí nós vamos fazer parte da membresia da igreja, vamos ser congregados. E aí, no trabalho ali na labuta, no chamado ministerial, você pode ser consagrado como obreiro, como auxiliar, como diácono, dependendo da sua denominação. No geral, ou na regra específica, inegociável, você tem que estudar agora. Não importa se você é doutor, se você é juiz, se você é desembargador, se você é da limpeza pública, não importa. Na igreja, o pregador pode ser um ex-presidiário que está pregando para o juiz, que é só membro da igreja. Na igreja, o pedreiro, o servente, pode ser o presbítero da igreja que está pregando para um doutor, um engenheiro, que fez doutorado. Porque a chamada ministerial na igreja tudo é diferente. Os homens é que faz igual o secular, igual o cosmos. Então, na chamada ministerial, você é membro, congregacionado, e aí a liderança identifica lá o seu talento, que Deus lhe deu, o seu dom para oração. Você agora é um intercessor, uma intercessora, você vai fazer parte do ciclo de oração, pode ser líder do ciclo de oração, coordenadora, dependendo da superintendente, dependendo da igreja. Você tem uma chamada missionária, você gosta de investir em missões. Esse é o tema mais polêmico da igreja, que todo mundo tem que ser missionário. Todo mundo tem que ser evangelista. Todo mundo tem que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Fazer missão, indo, patrocinando, intercedendo, apoiando. Todo mundo tem que fazer missão. Não, missão não é tu enfeitar a tua igreja todinha com aquelas bandeirinhas do Brasil ou dos países e dizer que é um culto de missões. Tu pode até fazer, chamar um missionário para pregar no culto de missões, mas tu tem que fazer missão. Nós estamos em São Luís do Maranhão, tem que atravessar o Estreito dos Mosquitos, na Grande Ilha, porque se ficar só na Grande Ilha vai ser missão urbana. E você vai além mar, missão transculturais. Primeiro no povoado lá na tribo de índio, aí é missão transcultural. E todos nós temos que fazer missão de alguma forma. E todos nós temos que evangelizar. Todos nós temos que ter um pouco de evangelistas. Todos nós temos que estudar a palavra de Deus. Não é abrir um versículo aleatório, é estudar a palavra de Deus. E para ser obreiro, tem que fazer teologia. Mas ele é analfabeto, ele vai aprender a ler e escrever. Tem áudio para escutar. Não vai dar tempo, ele está lá, aí é outra história. Na tribo de índio, lá no povoado. Mas tem que ter teologia.
Teologia, né? Tem vários conceitos de teologia, muitos, depois eu trago os conceitos. Mas a sociedade conhece Deus, logia, estudo de Deus. E aí tem os ramos da teologia. Então o reino de Deus não é brincadeira. A eclésia, ela tem que ser estudada, ministrada, arguída, preparada. É como se diz lá no meu Ministério Batista Nacional, de onde eu vim. Ganhar as almas, deixa eu ver se eu lembro. Preparar, consolidar e enviar. Essa era o nosso lema. E eu concordo. Então você diz às vezes que é evangélico. Você está estudando, lendo, meditando no evangelho e você está vivendo o evangelho. Aí eu sou cristão. Aí já mexe com muita coisa. 3 religiões, já falei, islamismo, judaísmo e cristianismo, ramificações do cristianismo, as igrejas afrodescendentes que chamam, banda candomblé, Ruanda, é cristã, a igreja católica é cristã, o espiritismo vem do cristianismo, Allan Kardec e as outras ramificações. Então, Jesus tem que ser o foco, se tu é cristão. Tu tem que ser um pequeno Cristo, caminhar com Cristo, acordar com Cristo, ser separado em todas as ações. É muito difícil isso, não é fácil. Eu tento até hoje. Estou conseguindo, mas eu tento até hoje. Então hoje nós lemos aqui essa passagem bíblica de 1 Coríntios e sobre o chamamento, sobre chamada ministerial. E nessa primeira carta aos Coríntios, Paulo descreve o que chamaríamos de mente ocidental. Os gregos, os gentios da época. As igrejas, o povo era judeu, as sinagogas. E Deus escolheu um apóstolo chamado apóstolo Paulo para ser o pregador dos gentios, pregar para os forasteiros, aqueles que estivessem fora da lei mosaica, do decálogo, do judaísmo. A tendência a exaltar a sabedoria humana, Sofia, é um obstáculo primário enfrentado pelos cristãos que buscam uma vida íntima, renúncia, verdadeira e vitoriosa em Cristo Jesus. Deus não quer que sejamos robôs, insanos, porém, Ele nos orienta a pensar nas coisas, na psique humana, nas coisas do alto. E busca a mente de Cristo em tudo, o Espírito do Senhor, nesse corpo tricotômico, espírito, alma e carne, na sede das emoções, coração e mente. Ele nos capacita, nos chama para termos uma mente de Cristo. O problema é o seguinte: somos inclinados a tratar os assuntos espirituais com o pensamento natural, de uma mente caída, que eles chamam no mundo de evoluída, um eterno antagonismo de Deus. O apóstolo Paulo disse: a mentalidade da carne é inimiga de Deus nessa tradução, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 8, versículo 7. Eles vão dizer que nós somos alienados, doutrinados pelos pastores, mercenários, lobos da fé. É o que mais se escuta. Mas eles não percebem a doutrinação dos teóricos, dos sociólogos, de Foucault, Vygotsky, Piaget, Lacan, Freud, todos, Karl Marx, Engels, todos os teóricos dessa terra. Aí nós somos doutrinados, é doutrinação. E eles é o quê? Nós é alienação. E eles são o quê? Os seres humanos são egocêntricos por excelência. O nosso pensamento gira quase sempre em torno de nós mesmos. O orgulho e o egoísmo, resultantes desse modo de pensar, são opostos ao pensamento do Espírito Santo, do Paracletos, Espírito de Elohim. Existe um conflito de base entre os dois. Veja Gálatas capítulo 5,
versículo 17. Vamos ler. Eita, a câmera virou para o outro lado. Foi falha de edição, falha de Gálatas, capítulo 5. Pareceu até vassoura no cenário. Eita glória. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Porque a carne luta contra o espírito. Muito conhecido esse versículo. O espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. 18. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Não vou ler. Vocês estão debaixo da graça. Não vou ler. Lamentavelmente, essa pessoa mais brilhante, abre aspas e fecha aspas. Não, nessa aqui não é abre aspas e fecha aspas, perdão. Entrará no reino de Deus. Não entrará no reino de Deus, perdão, confundi tudo. Não, se não tiver a humildade de uma criança. Como Jesus falou em Mateus capítulo 18. É imperativo que os cristãos humilhem a sua grande inteligência e aprendam que os problemas espirituais não podem ser compreendidos apenas pela lógica humana. Aleluia! Deu vontade de orar, eu vou orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos por esses vídeos, que eles possam alcançar pessoas, que pessoas sejam libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Que irmãos que estiverem numa falsa igreja, vivendo um falso evangelho, com falsos líderes, tirem escamas dos seus olhos, para que a liberdade do Espírito Santo de Deus, não libertinagem, possa entrar na mente e coração desse irmão, para que ele seja um obreiro aprovado, para que ele ore, se consagre, jejue, e seja liberto da religiosidade da religião e do sistema religioso, da politicagem, dos conchavos, da corrupção, e seja transformado, metanoia, mudança de mentalidade, pelo poder que há no nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.